Estamos de volta nesse último bloco do programa com o professor Newton Duarte, que aborda a dinâmica da influência do construtivismo e outras correntes na prática pedagógica contemporânea. No essencial, o que ele afirma é o seguinte: se na teoria de Piaget a inteligência, ou melhor, o conhecimento, é construído como uma ferramenta do processo de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, e nenhum piagetiano pode negar isso, esse é um pressuposto básico da teoria de Piaget, que o conhecimento ele é construído como parte do processo de adaptação ao meio ambiente. Então, Glasersfeld diz, se isso é a base da teoria de Piaget, então, aí que vem a conclusão do Glasersfeld, então o conhecimento não deveria ser visto pelos construtivistas como representação da realidade. O conhecimento, diz ele, não representa a realidade. O conhecimento, diz ele, não diz o que a realidade é. O conhecimento, diz ele, é apenas uma ferramenta de adaptação. Vamos pegar essa ideia de ferramenta. Por exemplo, um martelo. Nós podemos dizer que um martelo é verdadeiro ou falso? Não. Nós podemos dizer que o martelo ele é útil ou não é útil numa situação dada em que nós nos encontremos. Se nós vamos bater um prego, o martelo é útil. Se nós vamos desparafusar algo, o martelo não é útil. Então, nós não dizemos, você vai mexer com um parafuso, você diz assim, não, esse martelo é falso. Não, você diz, esse martelo não serve, eu preciso de uma chave de fenda. Aí você pega a chave de fenda, você não diz, a chave de fenda é verdadeira. Não, você diz, ela serve para essa situação. Bom, é assim que o Glasersfeld vê o conhecimento. Então, para ele, o conhecimento não é nem verdadeiro nem falso. Ele é útil ou ele não é útil. Aliás, essa ideia, essa epistemologia, tem suas raízes lá no pragmatismo, na passagem do século XIX ao século XX. William James, John Dewey, um dos nomes aí da Escola Nova, já defendiam ideias similares a essa. Mas o que o Glasersfeld faz é radicalizar. Ele radicaliza a tal ponto que ele diz que nada do que nós tomamos como sendo conhecimento pode ser usado para fazermos afirmações sobre o que é a realidade. Conhecimento não passa de uma ferramenta. O professor, então, jamais poderia transmitir conhecimento, porque o conhecimento, diz ele, é uma construção puramente subjetiva. É o indivíduo que constrói o seu conhecimento, isso é subjetivo, e o que interessa é se essa construção subjetiva do indivíduo serve à sua prática ou não. Aliás, o Glasersfeld nem concorda com essa ideia de que o professor, uma ideia construtivista, de que o professor deve conhecer o conhecimento prévio dos alunos, para poder trabalhar com esse conhecimento prévio. Sabe por quê? Porque o Glasersfeld diz assim, nós nunca conhecemos o conhecimento da outra pessoa. Nós achamos, nós supomos que estamos entendendo o que a outra pessoa está dizendo, mas nós nunca teremos certeza se o que nós estamos entendendo corresponde ao que a outra pessoa de fato tem na sua cabeça ou não, porque o que ela tem na sua cabeça é inacessível. Não precisa ler muito mais sobre o Glasersfeld para perceber que essa teoria dele destrói qualquer possibilidade da educação escolar. A educação escolar, nesse caso, não passa de uma situação na qual nós, educadores e os alunos, achamos que estamos falando sobre a mesma coisa. É o máximo que nós conseguiríamos, segundo essa teoria, na escola. Nós achamos que estamos falando sobre as mesmas coisas, mas jamais saberemos se estamos mesmo falando das mesmas coisas.
Mas esse é um construtivismo mais extremado, e aqueles construtivistas clássicos não gostam nem um pouco desse mais extremado, né? Eles têm lá as brigas entre eles também. Mas tem, além do construtivismo clássico, do socioconstrutivismo, do construtivismo radical, tem um quarto construtivismo que eu chamaria de construtivismo eclético. O construtivismo eclético é o que mais divulgou-se em termos internacionais e aqui no Brasil também, e o principal representante dele é, sem dúvida, César Coll. César Coll é o grande representante, mas não é o único, ele trabalha com muita gente, tem muita gente ligada ao pensamento dele, que defende o construtivismo eclético. Esse construtivismo eclético do César Coll tem por base Piaget, mas não fica só no Piaget. Acrescenta outros conceitos oriundos de outras teorias, né? Aliás, o construtivismo eclético, assim como qualquer pensamento eclético, é um recorte de ideias, de teorias, sem nenhum compromisso com a coerência, com os fundamentos da teoria da qual se recortou aquela ideia. Então, recorta-se aquela ideia, né? Transforma-se essa ideia e ela é trazida como se fosse no computador, né? Você tem um arquivo em branco, aí você vai num outro arquivo, recorta um pedaço, traz e cola ali. Mas vamos fazer de conta que nesse recortar de lá e trazer para cá, boa parte do parágrafo acabou se distorcendo, se transformando, se modificando. Então, quando você vai colar no arquivo em branco, já não é propriamente aquilo que estava lá no arquivo original. Aí o César Coll faz isso. Ele faz isso, por exemplo, com o Vygotsky, ele faz isso com o David Ausubel. Do Vygotsky, o César Coll pega o conceito de zona de desenvolvimento próximo ou proximal, que ele interpreta muito mais na direção das ideias do Jerome Bruner, um psicólogo cognitivista norte-americano, né? Mas o César Coll pega a ideia de zona de desenvolvimento proximal e a descontextualiza totalmente da teoria vygotskiana. E essa ideia transforma-se em algo extremamente empobrecido, que não vai muito além da afirmação de que a ajuda do professor é importante para a construção do conhecimento pelo aluno. Isso é de uma pobreza sem tamanho quando comparado à teoria vygotskiana, no interior da qual Vygotsky propôs esse conceito de zona de desenvolvimento próximo. Do David Ausubel, o César Coll pega o conceito de aprendizagem significativa. E a ideia de, então, e aí ele traduz a aprendizagem significativa como sendo uma aprendizagem de conhecimentos que, de alguma maneira, articulem-se com a prática dos alunos e com os conhecimentos que os alunos trazem das suas experiências anteriores. E ele pega vários outros autores também, dependendo do texto ele cita uns, no outro texto ele cita outros, mas eu diria que as três principais referências do César Coll nesse seu construtivismo eclético são, em primeiríssimo lugar, Jean Piaget, em segundo lugar, David Ausubel, e em terceiro lugar, Vygotsky, todos devidamente pasteurizados, recortados e mutilados para caberem nesse construtivismo eclético. Bom, isso é o construtivismo, né? Assim, em linhas muito gerais, muito sumárias. Evidentemente, eu falei que eu não poderia hoje fazer mais do que um esquema até meio grosseiro das teorias pedagógicas. Mas o construtivismo, ele não está sozinho. Ao contrário, ele teve um poder aglutinador, ele foi aglutinando outras teorias pedagógicas, né? E hoje em dia é muito difícil separar o construtivismo, a influência do construtivismo, da influência dessas outras teorias pedagógicas. Por exemplo, a pedagogia das competências. A pedagogia das competências
tem como um dos seus principais nomes, se bem que não o único, mas é um dos seus principais, pelo menos no que diz respeito à divulgação mais ampla dessa pedagogia, né, no Brasil, o sociólogo suíço Philippe Perrenot. Eu não sei se a pronúncia correta é Perrenot, uns falam Perrenot, outros falam Perrenot, eu vou falar Perrenot mesmo, me perdoem se eu estiver pronunciando erradamente. Esse sociólogo intelectual apoiado, financiado pelo Banco Mundial, ele vem tendo as suas ideias divulgadas no mundo todo, particularmente para os países da periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil. E as suas ideias, em termos da pedagogia das competências, são de uma pobreza bastante grande, mas talvez justamente por causa dessa pobreza, elas têm sido de fácil assimilação. E, em poucas palavras, o que a pedagogia das competências defende é que o conteúdo escolar não é importante, que os conteúdos são secundários, que a educação escolar deveria ser enxugada, né? Ele propõe um corte e ele está escrito lá no texto dele, não sou eu que estou inventando, ele propõe um corte de pelo menos 60% dos conteúdos escolares, porque para ele tem conteúdo demais, para que se possa trabalhar, para que possam ser trabalhadas as competências. A ideia, então, é a seguinte, que o que importa é que formar competências para que os indivíduos consigam mobilizar, essa palavra que ele usa com muita frequência, mobilizar conhecimentos na sua experiência cotidiana. Então, seria na sua experiência cotidiana que os indivíduos buscariam o conhecimento, buscariam as informações, buscariam as soluções para os problemas da prática. E o objetivo da escola seria desenvolver competências nessa direção. Então, preparar os indivíduos para resolverem problemas postos pela sua prática. Aí, a pedagogia das competências acaba, então, enveredando por exemplo, a tentativa de elencar quais competências a escola deveria formar, ou elencar quais competências são necessárias à formação do bom professor, e assim por diante. Mas, concretamente, o que isso significa é o esvaziamento dos currículos escolares. No campo da formação de professores, a pedagogia das competências vem fazendo um estrago que, assim, será muito difícil nós revertermos, serão necessários anos e anos para nós tentarmos recuperar a formação de professores do estrago que vem sendo feito em nome da pedagogia das competências. Porque os cursos de formação de professores têm cada vez menos conteúdos, tudo em nome de formar nos professores as competências necessárias ao exercício da sua prática cotidiana. Articula-se a essa ideia, a essa visão, né, a uma outra pedagogia, que é a pedagogia do professor reflexivo. Vários nomes podem ser elencados aqui como representantes da pedagogia do professor reflexivo. Porém, é preciso assinalar logo de início que a referência primeira da pedagogia do professor reflexivo é John Dewey, o pai da escola nova norte-americana, o pai do escolanovismo norte-americano. Então, a pedagogia do professor reflexivo retoma ideias de John Dewey. Bom, os principais nomes da pedagogia do professor reflexivo são Donald Schoen, aquele canadense Maurice Tardif,
O próprio Perrenot também escreve, ele escreve sobre várias pedagogias, ele é polivalente, então ele também escreve sobre o professor reflexivo, e no Brasil nós temos vários autores. Eu prefiro não citar os brasileiros, porque ficam falando que o Newton criticou fulano, criticou ciclano. Bom, a pedagogia do professor reflexivo, a ideia central dela é a de que a formação do professor deve ser feita na prática, de que os conhecimentos que mais influenciam o trabalho do professor são os conhecimentos que o professor constrói na sua prática. Em outras palavras, a pedagogia do professor reflexivo é o construtivismo aplicado agora à formação de professores. Porque se o construtivismo afirma que é o aluno que constrói o seu conhecimento, a pedagogia do professor reflexivo afirma que é o professor que constrói o seu conhecimento sobre o que é ser professor. E ele constrói o seu conhecimento na prática. Portanto, diz a pedagogia do professor reflexivo, os cursos clássicos de formação de professores estão todos errados. Errados porque insistem no estudo das teorias, porque insistem em disciplinas clássicas, disciplinas que têm a ver mais com a formação de cientistas, se é que tem a ver com a formação de cientistas, mas que seguramente não teriam nada a ver com a formação de profissionais, como é o caso do professor. Aliás, a pedagogia do professor reflexivo, ela é apenas uma modalidade de uma teoria mais ampla do Donald Schoen, que é a teoria da formação do profissional reflexivo. A teoria dele não foi elaborada inicialmente para a formação de professores. É que depois o campo da formação de professores mostrou-se propício à disseminação dessa pedagogia. Mas ele propunha isso para a formação profissional em geral. Ele dizia que a universidade estava totalmente errada na maneira como formava os profissionais. Porque os profissionais, dizia ele, têm que ser formados num processo de reflexão sobre a prática, sobre os problemas da prática, e não por meio da aquisição, da aprendizagem de teorias, de disciplinas científicas, etc., etc. O Maurice Tardif chega a dizer mesmo que será necessário toda uma reforma universitária para que os cursos de formação de professores se modifiquem radicalmente. E eles dizem assim, nós, professores universitários que formamos professores, diz ele, devemos deixar de lado os livros, a biblioteca, os nossos computadores, e devemos ir às escolas para ver como que o professor pensa no seu cotidiano, como ele age no seu cotidiano, como ele constrói o seu conhecimento, como ele reflete sobre a sua prática. E aí, bom, isso deu no que deu, né? Junta isso com a pedagogia das competências, os cursos de formação de professores estão cada vez mais dominados em termos quantitativos e qualitativos por esse tipo de pedagogia, de tal forma que as disciplinas chamadas de fundamentos da educação, né, foram reduzidas a quase zero em nome dessa formação reflexiva a partir da prática. A pedagogia dos projetos é na verdade, eles fizeram o quê? Eles pegaram uma metodologia de ensino que foi criada por Kilpatrick, um seguidor de John Dewey nos Estados Unidos. Esse Kilpatrick, ele criou o método de ensino por projetos. É um dos métodos criados pelos educadores escolanovistas. Existem vários métodos dentro do escolanovismo. Então, um estudo da escola nova deve passar, entre outras coisas, pelo estudo dos vários métodos criados pelos educadores escolanovistas. Isso é tema para outra conversa. Mas o método de ensino por projetos foi criado pelo Kilpatrick, só que atualmente isso foi transformado numa pedagogia, a pedagogia dos projetos. A pedagogia dos projetos, então, dito de forma bem direta e esquemática, é a ideia de que as atividades escolares não deveriam ser organizadas
em torno de um currículo previamente estabelecido, uma sequência de conteúdos a serem ensinados ao longo do ano, mas que as atividades escolares deveriam organizar-se em torno de projetos. Então, e o projeto deveria surgir espontaneamente das discussões entre os alunos e dos alunos com os professores, e com isso não haveria ensino das disciplinas específicas, porque os projetos seriam multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares. Então, eles superariam a fragmentação do conhecimento, é o que se diz. Eles superariam as disciplinas clássicas e eles trabalhariam o conhecimento numa perspectiva mais totalizante ou mais holística, ou seja, qual o nome que se dê, né? Diga-se de passagem que boa parte do que se faz hoje em dia em nome da pedagogia dos projetos não é nem muito fiel à própria ideia, por exemplo, de que esses projetos deveriam surgir espontaneamente dos debates dos alunos, né? Que, na verdade, as escolas, no começo do ano, fazem lá uma listinha de projetos que deverão ser realizados ao longo do ano, e isso já está errado, de acordo com os próprios princípios dessa pedagogia. Mas o fato é que essa pedagogia resulta no destroçamento do currículo escolar. Não existe mais currículo, não existem mais matérias, só existem projetos. Isso é mais uma das pedagogias a destruírem o trabalho da educação escolar, a minarem a especificidade da educação escolar e a anularem a nossa tarefa como professores que deveriam dominar um conhecimento e deveriam ensinar esse conhecimento aos seus alunos. Junta-se a isso a pedagogia multiculturalista, que é, eu diria, uma das principais representantes do pós-modernismo na educação. A pedagogia multiculturalista, que se apresenta como uma pedagogia de esquerda, mas que, no meu entender, não contribui nem um pouco para uma educação escolar realmente articulada com os interesses da classe trabalhadora. Essa pedagogia defende, na sua essência, a ideia de que não existe uma cultura universal a ser ensinada na escola, não existem conhecimentos de valor universal, mas que todo conhecimento é relativo. Conhecimento só tem valor, só tem significado dentro de uma cultura específica. E que o mundo contemporâneo seria multicultural. Ele seria formado de muitas culturas específicas, muitos grupos culturais, muitas linguagens. E a escola deveria ser um espaço democrático de negociação e circulação dessas diferentes e múltiplas culturas. Portanto, não haveria um currículo com validade para todos. Não existiriam conhecimentos com validade universal. O que existem são valores, práticas, conhecimentos próprios de cada cultura. E aí a escola deveria ser, quando muito, um espaço de troca desses conhecimentos, de troca desses saberes culturalmente enraizados. Então, esse relativismo cultural que está contido no multiculturalismo vem a contribuir também, vem dar sua parcela de contribuição para a destruição do currículo escolar, né? E para um posicionamento negativo em relação à tarefa do professor de transmitir conhecimento. Isso está muito ligado às ideias do pós-modernismo, porque o pós-modernismo nega a possibilidade de uma cultura universal, nega a possibilidade de conhecimento objetivo. O pós-modernismo é anticientífico, e o pós-modernismo defende uma visão de conhecimento extremamente subjetivista, extremamente relativista e, no limite, uma concepção irracionalista, né? O multiculturalismo, ele aparece em versões mais claramente pós-modernas e em versões não tão claramente pós-modernas, mas que, no meu entender, acabam sim
resultando em tradução das ideias do pós-modernismo para a educação escolar. Esse quadro que eu pintei aqui de maneira, volto a insistir, muito esquemática, até um tanto grosseira, esse quadro das teorias pedagógicas não é nada alentador para os educadores que defendem que a escola, educadores que, como eu, defendem a escola como um espaço de socialização do conhecimento produzido pela humanidade. A escola como uma instituição de transmissão do conhecimento, de acesso ao conhecimento naquilo que de melhor a humanidade já produziu até hoje. E esse deve ser, no meu entender, o ponto de partida para a teoria pedagógica, que é a que eu defendo, que vários educadores defendem, e eu me incluo entre eles, que é a de uma pedagogia marxista. Uma pedagogia marxista, uma teoria pedagógica marxista, ela deve partir de um pressuposto fundamental, de que o papel da escola é a apropriação pela classe trabalhadora da riqueza cultural, da riqueza intelectual da humanidade. A socialização da riqueza intelectual. Porque o que é defender o socialismo? Uma pedagogia marxista defende o socialismo. Ora, o que é defender o socialismo? É defender a socialização dos meios de produção. Isto é, defender a socialização da riqueza. Mas a riqueza humana, ela é constituída tanto da riqueza material como da riqueza intelectual. Portanto, a escola, na perspectiva de uma pedagogia marxista, deve lutar pela socialização da riqueza intelectual. Isso será, no meu entender, parte de uma luta pela socialização dos meios de produção. Socializar o conhecimento é a grande luta de uma pedagogia marxista. Evidentemente que, para travar essa luta, há necessidade de toda uma discussão sobre quais conhecimentos serem socializados, como socializar esses conhecimentos, etc., etc. Mas toda essa discussão não pode nunca perder de vista esse ponto de referência fundamental. E, a partir desse ponto de referência fundamental, é necessária uma dupla tarefa. A tarefa de construção dessa pedagogia marxista, dessa teoria pedagógica marxista, e a tarefa de crítica, que tem que ser uma crítica radical, aprofundada, das teorias pedagógicas integrantes do universo liberal, do universo ideológico liberal burguês, ou seja, as teorias que defendem as pedagogias do aprender a aprender, que centram-se no lema aprender a aprender e que são hegemônicas na sociedade contemporânea e que têm feito algo que eu chamo trazer cavalos de Troia para dentro da escola. Cavalos de Troia, ou seja, verdadeiros presentes gregos, porque os educadores, assim como os troianos fizeram, eles trouxeram o cavalo para dentro da cidade, achando que aquilo significava o fim da guerra, significava a paz, significava, enfim, que não haveria mais o conflito. E, na verdade, na calada da noite, então, os soldados saíram do cavalo, abriram os portões, mataram as pessoas e Troia foi destruída. Pois bem, as pedagogias do aprender a aprender, elas entregam cavalos de Troia na mão dos educadores e os educadores inadvertidamente trazem esses cavalos para dentro da escola. E o resultado final dessa história nós já sabemos. Então, se há algo que nós educadores que defendemos a escola pública precisamos fazer é desmascarar esses cavalos de Troia para lutarmos por uma escola pública que realmente socialize o conhecimento. Obrigado. O Hora Atividade Especial de hoje tratou do tema Conhecimento das Teorias Pedagógicas com o professor Newton Duarte. Lembre-se, este é um espaço aberto para reflexão
sobre o cotidiano em nossas salas de aula. Até a próxima!